E aí galera, tudo bom? Professor Felipe Tonera, Geografia na Veia, sem cortes e sem edições. Seguinte, nós estávamos trabalhando lá sobre a industrialização do Brasil, né? O processo da industrialização. Então, o conteúdo que eu deixei postado na plataforma para vocês lerem, hoje é a videoaula sobre aquele conteúdo. Então preste bem atenção. Governo Vargas e a política de substituição de importações. Bom, Vargas, tem uma ideia, governou a primeira vez, quer dizer que ele já governou duas, pense, de 1930 a 1945, 15 anos no poder, pensa, um único presidente, 15 anos no governo. Vargas entrou com a Revolução de 30, revolução, golpe, alguns historiadores dizem que é revolução, outros dizem que é golpe. Por que é golpe? Porque Vargas, ele perdeu as eleições e assumiu a presidência. Isso só acontece no Brasil. Absurdo. Como é que um cara que perde as eleições e vira presidente? Uma grande manobra, né? A Revolução de 30 fica para outra aula de história, né? O que importa é que Vargas assumiu. Em relação à economia, seguia a doutrina do liberalismo. O que era isso? As indústrias, né, a economia agia livremente para conseguir, né, desenvolver, né, e aumentar o crescimento econômico, livremente no comércio. É uma das características dessa doutrina. Bom, pessoal, mas depois da crise de 29, lá com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que arrasou o mundo com a crise, o governo não queria mais ficar exposto a uma nova crise. Então, mesmo seguindo o liberalismo, o Estado, com letra maiúscula, né, o país, a nação, começou a intervir na economia para evitar uma nova crise. Tá? Bom, de 30 a 56, isso quer dizer de 1930 a 1956, a industrialização brasileira se caracterizou pela criação de estatais. O que é estatal? Uma empresa que pertence ao Estado, à nação, né? A Vale do Rio Doce, né? A Companhia Vale do Rio Doce, empresa de minério, hoje privatizada, chama-se Vale. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, fabricação de ligas metálicas, hoje também privatizada. O que é privatizada? Foi vendida para outras pessoas, para empresários, né? Temos também a Petrobras, foi criada a Petrobras no governo Vargas. A Petrobras, extração de petróleo, petroquímica. Hoje a Petrobras ela é mista. O que é mista? O governo, né, o Estado, tem a maior parte das ações e a outra parte foi vendida as ações para empresários. Então ela é mista. A FNM, Fábrica Nacional de Motores. Pensa, o Brasil fabricava uma indústria nacional que fabricava caminhões, motores, automóveis, máquinas. Hoje não temos nenhuma que fabrica automóveis, caminhões no Brasil, nenhuma nacional. Todas são estrangeiras. E a FNM não existe mais, né? Infelizmente. E a CHESF, Companhia de Energia Hidrelétrica, né, de São Francisco, que ainda existe, que fornece energia elétrica. Bom, mas para isso era necessário muita grana, muito capital. Da onde o governo vai tirar isso? Primeiro tentou o capital privado, né, os empresários. Os empresários não queriam. Por que eles não queriam investir essa grana? Não era pouquinha coisa, muita grana, né, nossa infraestrutura estratégica. Porque o retorno era muito lento e demorar décadas para eles terem um retorno financeiro. Então Vargas decidiu o quê? O governo decidiu ele fazer os investimentos. Tá? Bom, o que aconteceu isso? Basicamente ficou chamando de política nacionalista. O governo passou a fornecer bens e serviços mais baratos que o capital privado. Uma política nacionalista. Vargas era nacionalista. Vargas de São Borja, Rio Grande do Sul, né? Getúlio Vargas.
Vargas adotou então medidas fiscais e cambiais, né, uma política voltada à produção interna, porque Vargas queria produzir aqui no Brasil produtos que eram importados, por isso o nome, entre aspas, substituição de importações, né? Primeira medida, desvalorizar a moeda. No começo da era Vargas, era os réis, depois virou o cruzeiro. Por que ele desvalorizou a moeda brasileira perante o dólar? Porque o comércio internacional é em dólar. Então, se o produto fosse forte, né, se a moeda é forte, valia a mesma coisa que o dólar, o nosso produto aqui ficaria caro no mercado internacional. Desvalorizando a moeda, né, o nosso produto fica mais barato e com isso começaremos a exportar mais. E a outra medida era leis, né, que restringiam e até proibiam importações de produtos, forçando a indústria brasileira a produzir aqui os produtos que eram importados. Em 1934, Vargas promulgou uma nova Constituição, né? Nela, Vargas criou o salário mínimo, é esse mesmo que nós ganhamos aí todo mês. Criou as férias remuneradas, o descanso semanal, lá em 1934, com a Constituição, né? Com isso, Vargas conseguiu apoio em massa, tanto da classe trabalhadora como também da classe da elite. E em 1937, Vargas aprovasse uma nova Constituição. De 1937 a 1945, o período chamado Estado Novo. Estado Novo para uma outra aula, e de História, e não de Geografia. Foco aqui, a indústria, né? Com isso, o Brasil teve um crescimento industrial muito alto. Só parou de crescer muito durante os 6 anos da guerra, de 1939 a 1945, da Segunda Guerra. E mesmo assim cresceu nesses 6 anos 5,4%. Né? Mas nos anos anteriores cresceu muito, alavancar-se o crescimento industrial e econômico brasileiro. Ok, pessoal? Essa foi uma aulinha, um resuminho lá do texto Governo Vargas e a substituição de importações. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.